dar o Então vamos. famoso oficialmente começando a nossa conversa. Gente, de novo, como na semana passada, eu quero agradecer muito de coração essa possibilidade aberta aqui no projeto do Espelho Meu, da gente poder ter uma troca para pensar, inclusive, os conteúdos da nossa fé e o porquê que a gente faz aquilo que já se faz, né? Não é o que o projeto vai começar a fazer, e sim começar a entender até os fundamentos daquilo que já se tem feito. Acho que é algo maravilhoso que ensina toda a comunidade e pessoas que nem são da nossa comunidade, tem sido algo transformador, como sabemos aqui. Então, agradecer mais uma vez a possibilidade de poder trocar, de poder agora ir numa nova frente de trabalho, né? Não só nas atividades que já se realizavam do voluntariado, dos encontros, das trocas e tal, mas agora também num processo de formação, querendo ou não, nosso aqui, de aprendizagem de todas e todos aqui, o que me deixa muito feliz, inclusive de poder ter a chance de fazer a mediação para chamar as pessoas que participariam aqui, por isso que eu estou aqui, inclusive, tomando essa frente aqui, mas já tenho que dizer uma coisa, que eu fui surpreendido quando eu mandei a mensagem para a Nancy, ela respondeu prontamente, dizendo topo. Aí eu fui dizer, você tem certeza? Ou mesmo, sério que você topa? Ela falou, então eu não topo. Eu falei, não, topa sim, dá tudo certo. Fiquei muito feliz, muito, muito honrado, contente, porque a Nancy... além de dispensar apresentações, eu só vou comentar uma coisa que, assim, da produção teológica eu tenho contato, e acho que até da que eu não tenho contato, sem dúvida, é das maiores do nosso continente, é a Nancy. Na produção de teologia feminista, de teologias pensadas às vezes no chão da nossa terra, de povo. Uma pastora que encanta muita gente, que ela conhece e que ela não conhece também, como no caso aqui, uma galera que está do lado de cada câmera. Então, é um privilégio nosso, sim, uma honra para a gente poder curtir esse tempo, ouvir, aprender um tanto. E, Nancy, somos muito gratos de coração mesmo, de coração. E Deus abençoe muito sua vida, como já tem abençoado, e vai abençoar a nossa pela sua. Então, eu fico muito feliz, fico até sem graça de tentar fazer alguma apresentação, tá? Mas, por favor, fique à vontade, seja muito bem-vinda. E a gente veio aqui, como falando um pouquinho antes, para sugar tudo que der nesse momento aqui maravilhoso, que eu tenho certeza que a gente vai ter. Vamos trocar. Obrigadão. Beijo. Eu vou falar obrigada. Eu vou falar um pouquinho de mim. Eu atualmente era para estar em Angola. Eu ano passado fui para Angola para trabalhar na Universidade Metodista lá e a pandemia me devolveu para casa. E aí o pessoal do Uruguai falou: vem para cá fazer umas coisas. E aí eu vim para o Uruguai. Então eu estou assim, mas eu sou mesmo do Rio de Janeiro, do interior, de Volta Redonda, e a minha trajetória tem sido mais com a Comissão Pastoral da Terra e com a Comissão Pastoral da Terra com as mulheres camponesas, o feminismo camponês. Então, assim, é um pouco isso que eu tenho para dar e que eu tenho para contribuir na conversa. E sou biblista, né? E vocês trouxeram a Bíblia? Vou dar uma de pastor. Quem não trouxe, não tem problema. Eu vou lembrar para vocês. Aí, a Michele. Mas vocês conhecem a história, acho que a gente nem precisa encontrar o texto. Aí a gente também. Mas é o texto de Mateus 26, o versículo 6. É um texto bem conhecido. Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso. E já é muita coisa que Jesus esteja na casa do leproso, né? Isso já demonstra quem é Jesus, qual é do movimento, e Jesus está, para variar, na mesa, comendo com os discípulos e com Simão o leproso. Então, o texto já abre de uma maneira bem, bem forte, que é de situar Jesus junto com o leproso. Mas isso
O Evangelho quer mais, o Evangelho quer radicalizar a boa nova. E quando estão os homens sentados com o Simão leproso, entra uma mulher trazendo um vaso de alabastro, um perfume. Conhecem a história, né? E a mulher entra, mas ela não foi convidada. O nome dela não estava na lista. Ela não estava sendo esperada e a chegada dela é, de verdade, uma surpresa. E uma surpresa, num primeiro momento, desagradável. A primeira reação dos discípulos foi de barrar a presença dela naquele lugar. Mas, mais do que chegar com perfume, ela chegou chegando. Ela chega com perfume, que é um perfume, um bálsamo precioso, e derramou na cabeça de Jesus. Ela causou, né? Ela não chegou e disse assim, ai, dá licença, será que eu podia entrar? Será que eu podia falar um negócio? Né? Posso ficar aqui no cantinho? Não. Ela chegou com um vaso de perfume e com muita autoridade e muita proximidade com Jesus, derrama o perfume na cabeça de Jesus. A reação dos discípulos, já com a presença dela, já era uma reação ruim. Quando ela faz essa performance, aí o caldo entorna. Ela derramou o perfume e os discípulos derramaram o caldo. Né? E eles vão dizer, indignados, no versículo 8, os discípulos se indignaram e disseram, para que esse desperdício? Que mulher exagerada, que excesso, para que isso tudo? As mulheres sempre entram assim, né? Nós estávamos aqui numa conversa séria, com o leproso, na mesa, e essa mulher entra desse jeito. Que desperdício. Eu não sei vocês, companheiras, mas se fosse eu... Né? Bom, agora que eu já derramei o perfume, o que eu posso fazer? Né? Não dá mais para guardar o perfume. Já fiz, está feito. Né? Mas o texto não vai deixar a mulher explicar ou revelar o sentido disso tudo. Né? É o próprio Jesus que entra na conversa e vai dar um para-te-quieto nos discípulos, como muitas vezes. Porque a fala dos discípulos é, que desperdício. Era muito melhor pegar esse perfume, vender e dar para os pobres. Ó, que lindo, não é? Faz sentido, não faz? Isso que é a missão, isso que é a tarefa, isso que é o evangelho. Mas essa mulher não, exagerou. Né? Exagerou, desperdício. E esse mal-estar, quem vai resolver é Jesus. Jesus vai dizer, por que vocês estão molestando essa mulher? Qual é a de vocês? Ela praticou uma boa ação comigo. Nós já estamos no capítulo 26. Nós já estamos chegando pertinho da prisão, da tortura, da morte de Jesus. Né? Nós já estamos nas vésperas do momento bastante complicado de Jesus, em que o corpo de Jesus, a vida de Jesus, estava sob tensão, porque a temperatura estava subindo no enfrentamento com as lideranças religiosas e as lideranças políticas. Então, para Jesus, aquilo foi uma boa ação, e Jesus vai falar isso. E vai dizer mais. Aí vem a famosa frase, os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre tens. Essa fala de Jesus revela isso. Tá? A temperatura subindo, vai vir para cima a violência. Né? E depois eu queria ouvir vocês um pouco como é que vocês entendem a ação dessa mulher no momento da crise, no momento de tensão, em que a tensão está subindo, né? Que Jesus sabe disso. Essa mulher fez uma leitura do movimento de Jesus que os discípulos não fizeram. Né? Ela antecipou, e Jesus vai dizer isso, né? O perfume derramado sobre o meu corpo, ela fez para o sofrimento que eu vou passar, para o meu sepultamento. Essa mulher já tinha entendido. Ela está fazendo teologia, mas ela faz teologia esparramando perfume, entrando sem ser chamada.
E isso mostra que Jesus e a mulher, como sempre, principalmente no Evangelho de Mateus, eles têm uma coincidência, uma cumplicidade muito grande. Essa mulher leu a realidade, entendeu o momento de Jesus e fez uma coisa boa para Jesus, como amiga, como companheira, como parceira, mas também como ato ritual, como ato teológico. E aí esse é o cala-te-boca de Jesus, se já não fosse suficiente, Jesus vai um pouquinho mais além, e Jesus vai dizer, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será contado o que essa mulher fez em memória dela. Se na Santa Ceia Jesus vai dizer em memória de mim, isso é uma coisa que a gente repete cada domingo, nesse texto Jesus vai dizer, contem essa história, contem o que essa mulher fez, digam da teologia dela, em memória dela, não em memória de Jesus. A referência é a mulher mesmo. É uma história linda, concordam? Vocês gostam dessa história? É uma história bastante conhecida, né? Em memória dela. Se a gente tivesse... Depois, talvez, na conversa, vocês podem dizer como que a gente entende essa ação da mulher. E eu vou querer dizer que a teologia feminista e latino-americana, que a gente vem fazendo, ela está muito dentro desse texto. Esse texto já animou a nossa caminhada muitas vezes. E aí eu quero tirar alguns pontos para dizer para vocês. Primeiro, a teologia feminista nasce no marco da teologia da libertação latino-americana. É Jesus na casa de Simão, o leproso. Essa é a milha que a teologia da libertação anda, de estar junto com os pobres, junto com os excluídos. A teologia feminista, ela surge desse grande acontecimento e dessa espiritualidade que foi a teologia da libertação, fazendo a pergunta sobre como é que tudo isso fala a partir do corpo e a partir da realidade das mulheres. Mas ninguém estava querendo ouvir isso. Já havia um discurso sobre a realidade social, sobre desigualdade, sobre transformação social, que centrado na figura do pobre, mas que fazia uma redução na figura masculina, numa idealização do pobre, que era quase sempre as lideranças de movimentos, os mártires, que quase sempre eram homens. Então, o primeiro ponto é a teologia feminista, ela nasce do atrito da teologia da libertação, mas logo ela tem que fazer uma tensão, ela tem que criar um desvio, porque nós não estávamos sendo esperadas, né? A ideia era de que a teologia da libertação falaria por nós, que nós estaríamos incluídas no discurso proposto e na espiritualidade vivida da teologia da libertação. Quando as mulheres começam a entrar na festa, que elas não foram convidadas, quem é mais velha está mais tempo no... Quem é mais velha, como eu, fiz 61 anos no domingo, muito obrigada. Quem é mais velha assim e que já está mais tempo nessa caminhada, a gente lembra bastante bem esse sentimento de não fomos convidadas, não estávamos sendo esperadas, um mal-estar quando a gente trazia o nosso cheiro para a conversa e até mesmo a reação negativa que a gente recebia quando a gente simplesmente derramava o nosso perfume. Não fomos convidadas, entramos, vamos fazer, porque a gente sabia que em Jesus, na proposta do Evangelho, aí nós éramos bem recebidas, aí nós éramos bem-vindas. E a leitura feminista da Bíblia sempre nos ajudou a ter essa força, a ter essa espiritualidade. Nasce dentro da teologia da libertação, mas tem que fazer uma bifurcação sem perder, sem deixar de se alimentar da espiritualidade, da força profética da teologia da libertação, mas insistir na criação de um espaço próprio, de uma voz própria, não. Nada sem nós, nada sobre nós sem nós.
Nada sobre as mulheres sem nós, as mulheres. A gente tem voz e a gente quer ouvir nossa voz, falar nossas coisas e derramar o nosso perfume. Num primeiro momento, a teologia feminista, coisa que talvez vocês já sabem, primeiro, a leitura da Bíblia foi sempre muito importante. E nós começamos com as heroínas, né? Como a gente não estava sendo esperada e tinha uma reação negativa, a gente tratava de chamar atenção para mulheres fortes, para mulheres importantes, para as mulheres virtuosas no texto bíblico, um pouco para a gente criar essa força, essa empatia entre nós também. Mas, rapidamente, nós passamos das heroínas bíblicas para as mulheres de vida complicada na Bíblia. E essa virada ela foi muito importante, quando a gente deixou de falar de mulheres virtuosas, de mulheres em que a mensagem já estava pronta e que a gente se colocou a tarefa de falar sobre qualquer mulher, porque a gente queria falar de nós, das nossas crises, das nossas lutas, dos nossos enfrentamentos. Então, isso se reflete nessa leitura bíblica e nessa espiritualidade. Qualquer texto bíblico com mulher nos interessa. Então, nós começamos a falar das prostitutas, das mulheres que enganaram, das mulheres que seduziram, das mulheres... E tem muito na Bíblia, concordam? Aliás, está mais para as mulheres de vida complicada do que para as mulheres de vida muito certa, né? E isso foi mostrando, foi abrindo na nossa espiritualidade a capacidade de dizer das nossas vidas, das nossas relações amorosas, da sexualidade, dos fracassos amorosos, das nossas experiências de família, de ter filho, de não ter filho, de falar de trabalho, de sobre trabalho, de falar de exploração no trabalho, porque a gente foi tecendo essa rede a partir de uma espiritualidade bíblica que foi abrindo, né, a metodologia do CEBI, a realidade, a Bíblia e a comunidade. E nós fomos construindo, até chegar a um ponto que nós estamos hoje, que a gente pode ler qualquer texto em chave feminista. Que não tem mulher, não tem problema, só tem bicho, só tem lista de nome, dá para fazer uma leitura feminista, dá para se apropriar e abrir o texto, abrir a palavra de Deus no texto com a palavra de Deus na vida das mulheres. Então, esse primeiro caminho, que talvez vocês já conheciam, mas que é muito importante de lembrar de onde nós viemos, né? E por que a leitura feminista da Bíblia e a espiritualidade sempre andaram juntas, isso continua sendo um caminho bastante importante para nós. Bom, deixa eu beber um pouquinho de água. Então, tem esse primeiro impulso, né? Que vocês podem encontrar muitos materiais do CEBI, muitos materiais das comunidades de leitura, né? Que a gente tem muito esse primeiro momento. Mas aí chegamos num segundo momento em que a gente percebe que aquilo que os discípulos disseram para a mulher, que desperdício, quer dizer, essa tentativa de inviabilizar, invisibilizar e calar, isso estava esparramado no texto, não é só no texto de Mateus 26. E aí, o que nós vamos fazer com os textos que são osso duro de roer, né? Esses textos são extremamente patriarcais, são textos extremamente violentos e que são usados nas igrejas para justificar a submissão, a subordinação e o silenciamento das mulheres. Então, esse segundo momento vai abrir a necessidade da gente, com a hermenêutica da suspeita. Então, esse primeiro momento foi do maravilhamento, de encontrar as mulheres, de ouvir a voz das mulheres, de ouvir a nossa voz, qualquer voz, né? Aí vem um segundo momento em que a gente precisa, com a hermenêutica da suspeita, a gente precisa pensar, mas por que tem texto, como o texto de Juízes, o texto final de Juízes, uma mulher que é esquartejada em 12 pedaços, e depois isso arrebenta uma guerra,
e depois eles ainda matam os homens da cidade que ofendeu, e depois ainda roubam as mulheres. O que esse texto está fazendo na Bíblia? E aí não tinha metodologia para a gente conseguir resolver esse texto, né? E aí nós descobrimos que, aprendemos a ter a tranquilidade de dizer, a Bíblia é um texto patriarcal. E como texto patriarcal, ele tem limites da história da literatura. A gente pode até dizer que a experiência profética e a experiência da sabedoria libertadora cria espaços, cria algum oxigênio para narrativas com relações de gênero mais humanizadoras. Mas a grande maioria dos textos sacerdotais, dos textos de controle territorial, dos textos de poder ligados à monarquia, são textos muito patriarcais e que nos fazem muito mal. Isso atravessa o Novo Testamento e, por exemplo, nas cartas pastorais, aquelas que não são de Paulo, diz que é de Paulo, mas que não são de Paulo, já do final do primeiro século, do segundo século, já tem bispo, já tem presbítero, já não estamos mais na igreja na casa das mulheres, nós estamos numa igreja hierarquizada, né? E ali as mulheres já não podem mais falar na igreja, elas têm que ser modestas, elas se salvam pela maternidade. Então, nós começamos a perceber que nós tínhamos que usar essa hermenêutica da suspeita para saber textos estruturais e textos conjunturais, né? Então, 1 Coríntios 11, em que Paulo escreve para a comunidade de Corinto, dizendo, as mulheres, se quiserem profetizar, deixa eu fazer um teatro, as mulheres, se quiserem profetizar, devem cobrir a cabeça. Por quê? Né? Porque isso é sinal de Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é a cabeça, e o homem é a cabeça da mulher, então a mulher deve levar o véu. E o Paulo é tão... Você pega esse texto e você fala, o que eu faço com isso? Né? Mas quando você lê com a hermenêutica da suspeita, você pensa assim, o Paulo está insistindo tanto nisso, que as mulheres pode profetizar, mas tem que cobrir a cabeça, que devia ser que na comunidade de Corinto as mulheres estavam falando, metendo a boca, sem cobrir a cabeça. Por isso ele precisa insistir tanto. Então, a gente precisa desenvolver na metodologia, que a gente usa em qualquer literatura, em que você quer quais são as condições sociológicas que produziram esse texto, e o que está por trás das palavras, né? Então, tem que insistir das mulheres cobrir cabeça, porque as mulheres estão falando à torto e direito e tem que conseguir manter alguma autoridade. Então, quando a gente descobre que na palavra de Deus a gente tem conflito, aí fica muito bom. Porque aí a gente descobre que o texto bíblico é memória de conflito das comunidades, dos processos sociais, e que às vezes você tem o relato do rei e o relato do profeta. Você tem o relato do bispo, que quer que a mulher fique de boca fechada, e você tem as mulheres de Corinto que estão falando, e você consegue ouvir a voz dessas mulheres nas cartas de Paulo. Então, essa caminhada metodológica, ela foi muito importante. Primeiro que a gente fez isso junto, segundo que esse processo coletivo a gente foi escrevendo, mesmo escrevendo bobagem, hoje quando a gente lê os nossos textos da década de 90 e tal, a gente fala, ui, né? Que ingenuidade, mas a gente fazia junto, nós éramos um grupo de mulheres, né, que fazíamos teologia ou mestrado em Bíblia, e a gente se ajudou muito, e a gente foi se apropriando dessas metodologias. Então, é processo, e nós estamos aqui hoje, é fruto desse processo. Quando a gente se apropria, a gente estava se apropriando das metodologias ainda dentro da teologia, dentro dos estudos bíblicos. Quando a gente dá o passo corajoso de pegar o vidro de perfume do movimento feminista e das categorias sociais de gênero, aí a gente conseguiu uma autonomia
e uma capacidade de diálogo, não só da gente ficar dentro da igreja ouvindo o tempo todo que desperdício, vocês só falam de mulher, vocês querem falar de maternidade, vocês querem falar de corpo, vocês querem falar de orgasmo, vocês querem falar de sexualidade, que desperdício, tem coisa mais... E a gente, então, consegue fazer uma discussão teológica que dialoga com o movimento feminista, que dialoga com os movimentos de mulheres, e isso deu uma amplitude para a nossa voz e também uma humildade muito grande, em que a gente teve que aprender a ouvir setores sociais que desconfiavam muito da religião, que desconfiavam de nós. Mas isso foi muito positivo, né? E a gente teve que amadurecer e a gente teve que crescer na criatividade, porque nós descobrimos que nós queríamos fazer uma teologia que falasse primeiramente com as mulheres nas igrejas, mas que também falasse com as mulheres na sociedade, porque isso era fundamental. A gente, na minha experiência, e porque a gente deu esse passo para usar as categorias de gênero, é que se a gente fica muito restrito no espaço eclesial, e se a gente faz isso junto, a gente vai conseguir dar passos. Mas se a gente não criar a articulação com o movimento feminista e os movimentos de mulheres nos movimentos sociais, a gente vai ficar no labirinto que é muito comum que uma mulher se canse, ou que ela veja que não tem muito sentido, né? Porque a igreja meio que vai... O espaço que a gente tem de circular aí é muito restrito. Mas quando você se coloca em relação com as companheiras, mesmo que são companheiras que não são das igrejas, mas do movimento negro, as feministas negras, as mulheres camponesas, as mulheres quilombolas. E aí, a minha teologia, a Bíblia que eu faço, eu tenho que conseguir me comunicar com elas. Então, eu tenho que perder qualquer vício proselitista, eu tenho que perder... E aí, o Evangelho de Jesus, ele passa a ser memória subversiva, né? E ele não fica preso nessa redoma da igreja, mas... E essa é a minha experiência. Durante 23 anos, eu fui contadora de história bíblica na Comissão Pastoral da Terra. Eu conto terra em assentamento, em ocupação de terra, em quilombo, em manifestação, mas isso foi uma aprendizagem que nós fizemos juntas, né? De ter essa coragem de, com o nosso perfume, a gente ir para os lugares em que nós não éramos esperadas, e não ficar só nesse primeiro lugar, que era o lugar da igreja. Para terminar, para a gente poder conversar, nós tivemos que deslocar a experiência de Deus e as imagens de Deus. As imagens de Deus, Senhor dos Exércitos, Pai, um Deus irado, um Deus zangado. Essas imagens de Deus que nós aprendemos a amar na nossa caminhada, num determinado momento nós descobrimos que eram escolhas que eram feitas e que nós podíamos fazer outras escolhas e que nós não precisávamos nos sentir presas a esse imaginário teológico hegemônico, aquele que é mais importante nas nossas igrejas. Então, não tem problema nenhum chamar Deus de Pai, mas pode ser que eu precise falar de Deus como mãe. E aí eu vou contar uma história. Eu contei a história do filho pródigo para um grupo de crianças na escola dominical, crianças pequenas. E com o método do CEBI, a gente não conta a história toda, a gente para no momento do conflito e pergunta para o grupo. E aí eu parei no momento em que o filho, depois de tudo que ele fez, ele volta e está no portão e o pai na varanda. E eu pergunto para as crianças, tchan, 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 e agora? O pai vai deixar o filho entrar? Sim ou não? E aí o André, nunca esqueci, o André, ele vai fazer uma pergunta, mas não tinha mãe nessa casa? Eu pensei, esse menino não prestou atenção na história, tem um pai e 2 filhos, tem porco, mas não tem mãe. Mas o Espírito Santo sempre dá uma chance para a gente. E aí eu perguntei, por que, André?
E ele diz, se tiver mãe, ela vai dizer, entra, vai tomar banho, que eu vou esquentar a janta. E se não tiver mãe? Não entra. O pai não vai deixar entrar. Então, naquele momento, para aquela criança, ela leu o texto e a palavra de Deus falou com ela. Mas essa criança precisava de um Deus que tratava como mãe. E é lindo, né? Vai tomar banho que eu vou esquentar a janta. Quando a gente escuta isso, quando chega em casa, é tão bom. E é isso que os jovens, que as pessoas escutam quando chegam em casa. Continuar afirmando uma figura paterna, naquele momento, eu ia calar a boca do menino e eu ia impedir que ele construísse que ele expressasse uma experiência de Deus a partir da maternidade. Mas, num segundo momento, eu tive que dizer para as crianças, mas olha que legal, então, tinha uma mãe, a mãe deixou entrar, esquentou a janta, fez uma festa, mas sabe, André, nessa história que eu estou contando, tinha um homem que era pai que nem uma mãe. Ele também foi esquentar a janta. Então, assim, a criança abriu o texto e me abriu também. Eu acabei dizendo que era um pai amoroso, mas um pai que trata como mãe. Então, essa discussão da imagem de Deus, a gente tem que ser mais corajosa, né? O Rubem Alves dizia que Deus é desejo, e que a gente dá o nome para Deus, a gente chama Deus dos nomes do nosso desejo, da nossa esperança. Pode ser pai, pode ser mãe, mas Deus pode ser amigo, Deus pode ser amante, Deus pode ser companheiro, Deus pode ser vento, como em Jó 38, em que Deus entra na tempestade. Então, quando a teologia feminista, isso é muito importante, tanto para expressar nossa espiritualidade feminista, para a gente conversar com as companheiras dos movimentos, mas também para a gente fazer a crítica da teologia patriarcal que ainda está em cima da nossa cabeça. Essa questão da imagem de Deus, ela também vai para as questões cristológicas, como entender Jesus. Se vocês nunca leram Mateus capítulo 1, leiam. É a ginecologia de Jesus. Por que ginecologia? Porque é uma genealogia que vai interromper os nomes masculinos e falar de 4 mulheres. Prostitutas, estrangeiras, sedutoras, mentirosas, todas elas a voz de Jesus. É a primeira página do Evangelho. E é quando a comunidade de Mateus apresenta quem é Jesus o Cristo. Jesus o Cristo é o amigo das mulheres de vida complicada. E a mãe de Jesus, Maria, junto. Então, se a gente entra com as perguntas feministas, a discussão cristológica também vai mudar. A cristologia de Jesus morreu pelos meus pecados e os pecados ligados à questão moral, se você lê o Evangelho de Mateus a partir do 1º capítulo, nós vamos ver que o pecado era negar terra para as mulheres, negar o direito das mulheres dentro da família, negar a dignidade das mulheres, o que Davi fez com Batseba, né? O estupro que ele cometeu. E então, Jesus nos salva, nos ajudando a criar alternativas de dignidade e de direito, né? Então, tem que mudar as imagens de Deus, nós temos que mudar e criar, né? A gente tem que se sentir livre diante de Deus. O amor lança fora todo medo, então, sem medo, nós podemos... Quais são as palavras para expressar a minha experiência de Deus? E como que eu, a partir da luta das mulheres, expresso quem é Jesus e nos salva do quê? E nos salva como? O próprio Jesus, que a gente costuma chamar Cordeiro de Deus, né? O próprio Jesus vai falar dele mesmo, eu queria ser como uma galinha. Eu queria ser como uma galinha e colocar vocês tudo debaixo da minha asa. E assim, vocês tudo iam ficar seguro, salvo, quentinho, confortável. Essa é uma imagem cristológica que não tem sacrifício, não tem sangue, não passa pela cruz, e todo o imaginário sacerdotal dessa cristologia. Mas é impossível falar de Jesus como galinha, concordam comigo?
Mas o Evangelho nos oferece isso, né? Então, repensar a cristologia. Olha que imagem linda, que nem a galinha coloca os pintinhos num dia de chuva, num dia de vento, e os pintinhos tudo debaixo da asa. Eu quero que Jesus faça isso comigo. Eu quero ficar debaixo dessas asas protetoras, acolhedoras, com as minhas irmãs, com os meus irmãos. Então, isso é uma cristologia possível, uma alternativa nos evangelhos. Então, espiritualidade, teologia da libertação, espiritualidade bíblica, leitura da Bíblia a partir das mulheres, abertura para o movimento feminista e a discussão de gênero e a força para fazer o deslocamento das imagens de Deus e da compreensão cristológica, que vai mudar também o que significa ser igreja. O que vocês acham? Muito desperdício? Uau! Caramba, estou até emocionada com essa mexida aí de Jesus com os pintinhos. E essa criança, o André, que coisa mais linda, né? Cadê a mãe? Boa noite, gente. Queria comentar justamente sobre isso que a Gi falou agora, que eu, na minha caminhada, né, tanto como cristã e depois com estudos pessoais e tal, chegou um determinado momento em que eu realmente, como feminista, me deixei, fiquei no embate, né, de me referir a Deus no masculino, por N questões pessoais, por N questões sociais e vinculadas também enfim, ao patriarcado da própria religião e da Bíblia, né? E aí eu comecei a querer desconstruir isso em mim, e é muito engraçado como é difícil, né? Às vezes a gente vai orar, e se a gente chega e fala mãe, ao invés de pai, deusa, ao invés de Deus, a gente parece que tá, nossa, como se fosse um sacrilégio, assim, né? Então, foi muito legal, assim, ouvir reforçar isso, né? Ouvir esse reforço de que realmente Deus, ele não tem gênero, né? A gente acaba dando o gênero de acordo com o que melhor nos apetece diante do que a gente busca, do que a gente entende como amor, do que a gente entende como acolhimento, né? Então, achei muito legal até a colocação desse menino, né? Desse André, porque as crianças, elas têm uma visão muito diferente. Minha filha mesmo, ela fala frequentemente que Deus pode ser mulher, porque como assim? Deus é mulher, porque Deus dá vida, porque Deus gera vida, e é uma coisa muito, muito legal, porque eles têm uma visão muito mais livre de dogmas, né? De certo e errado. Para eles é só aquilo que vem do coração mesmo, que faz sentido. Então, achei muito, muito legal essa abordagem. Que bom, Alessandra. Que legal, Ale. Nancy, eu tenho uma pergunta. É o Douglas. Oi, Douglas. Primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu tenho uma pergunta, assim, eu sempre tive problemas com esse texto de Paulo que você citou, de Coríntios. Porque, para mim, ele não faz sentido nem no contexto histórico dele para a proposta da igreja primitiva. Porque, para mim, assim, de acordo com o que eu vejo, há uma certa divisão, assim. Jesus não institucionaliza nada, e aí Paulo vem e começa a colocar algumas ordens, vamos dizer assim, de como a igreja tem que funcionar, deixar de funcionar, dentre elas essa história do silêncio das mulheres. Porque a gente vê em Jesus justamente o contrário. A gente vê em Jesus o desviar o caminho para encontrar a mulher samaritana, a gente vê em Jesus, olha, alguém me tocou e de mim saiu virtude. A gente vê que na proposta de Jesus, no ministério de Jesus, as mulheres têm voz, têm espaço, têm liderança. E para mim, o sinal maior disso é quando ele ressuscita e se revela para uma mulher e fala assim, olha, ressuscitei, estou vivo. E aí,
vem Paulo e começa a dizer, não, vocês fiquem quietas, vocês ponham os véus, e daí, para mim, começa o silenciamento ao longo da história das mulheres em relação à igreja, à religião. E aí eu queria saber como é que você vê isso, essa dicotomia da postura de Paulo em relação à postura de Cristo. E, como eu disse, para mim isso não faz sentido nem dentro da visão da igreja primitiva ali, que se não fossem as mulheres, não teria nem iniciado. Então, como Paulo fez essa transição de olhar para Jesus e dizer assim, não, Jesus seguiu por aqui, mas eu vou seguir por aqui, que eu acho que é o que faz sentido. E aí, ao longo da história, esse silenciamento todo das mulheres que não se vê, né, em posições de liderança na Igreja Católica, por exemplo, até hoje, e algumas comunidades evangélicas e protestantes até hoje têm problemas com isso de mulheres em posições de liderança, pastorais, enfim. Essa é uma super pergunta. É o Douglas? Isso. Então, Douglas, o que é bacana do texto de 1 Coríntios é que o Paulo vai usar todos os argumentos possíveis para fazer essa mulherada, pelo menos, cobrir a cabeça. Ele não vai vedar a fala, mas ele vai tentar criar um código de comportamento, e eu acho que isso é muito importante para nós hoje, porque o cristianismo fundamentalista, careta, ele acaba tendo uma discussão para as mulheres, que é basicamente isso, de criar um código de comportamento que vai identificar quem não é a mulher cristã, né? E não é bem isso. Veja, a dificuldade de Paulo é o seguinte, na cidade de Corinto, o evangelho não começou e depois ficou diverso. O evangelho, o movimento de Jesus sempre foi diverso. Com a guerra de destruição de Jerusalém e a dispersão, né, no Império Romano, você tinha comunidades em muitos lugares diferentes, com muitas culturas diferentes. Por exemplo, em Corinto, uma mulher de cabelo solto, uma mulher assim, falando de cabelo solto, algumas possibilidades. Primeiro, as mulheres carpideiras, que choravam nos funerais. Segundo, as prostitutas, elas podiam sair de cabelo solto. Ou as mulheres de culto de mistério. Então, numa cultura em que o véu estava posto para todas as mulheres, 3 grupos podiam descabelar. Ou as carpideiras, ou as prostitutas, ou as mulheres de culto de mistério. Olha a situação do Paulo, né? Mulherada, vocês podem falar, mas não se confundam com essas 3. A resposta que eu acho que tem em 1 Coríntios é que as mulheres vão dizer não, né? A gente não precisa desse sinal de adesão da cultura para ser quem a gente é. No Evangelho só aparece a fala de Paulo, mas pela eloquência do discurso, a gente imagina que porque ele vai usar todos os argumentos possíveis, mas tampa essas cabeças, mulher, pelo amor de Deus, senão o povo vai falar mal de vocês. Olha só, vocês são tatuadas, vocês estão com piercing, vocês estão andando com as feministas, vocês estão andando com LGBT, faz alguma coisa, por favor, mantém alguma decência, né? Então, o Paulo está meio que desesperado, né? Animando tantas comunidades com tantas culturas diversas, e ele vai ter esse posicionamento. Mas ele não manda as mulheres ficar caladas. Então, a pergunta para nós é a seguinte, nós vamos continuar aceitando? Eu quero continuar na igreja, mas eu quero fazer teologia feminista. Então eu vou pegar leve com os irmãos, eu vou fazer uma coisinha e outra, né? Não vou ser tão radical, que é para não ofender os meus irmãos e tal. Cada uma de nós sabe, a Alessandra falou um pouco, cada uma de nós sabe como que a gente vai sentindo, né? Quanto que a gente quer negociar, quanto que a gente não quer negociar, quanto que precisa, o quanto você quer ficar, e é importante para você esse espaço eclesial que você caminhou e é importante na sua vida, e quanto que você quer se lançar com outros espaços.
Então, ô Douglas, eu fico com pena do Paulo, sabe? Eu acho que aqui em 1 Coríntios 11, ele tenta bastante, mas você está certo. No final do 1º século e do 2º século, com cada vez mais a romanização da igreja, do movimento, a lógica patriarcal romana vai acabar se impondo para dentro da igreja também. E as mulheres não só vão cobrir a cabeça, mas também a boca, né? Mas eu acho que no 1º século elas ainda davam muito trabalho, né? Muito trabalho. Então, assim, tenho pena de Paulo. Tenho pena. Eu não sei vocês, mulheres, quanto que vocês negociam. Vocês sentem que vocês têm que negociar? Isso que a Alessandra dizia, né? Eu quero ficar na igreja, mas eu não sei como é que vocês fazem na espiritualidade de vocês. Os companheiros também, as coisas que a gente tem que negociar, aceitar, até quando. O nosso grupo, Nancy, tem tentado trabalhar trazendo os homens para a conversa, né? Tanto que a gente tem conseguido envolver alguns homens da comunidade para pensar com a gente junto, né? A gente tem um foco principal que é a violência contra a mulher, que é uma frente nossa, mas a gente não só isso, a gente tem como objetivo, e a gente acredita como projeto, que a transformação não vem só de um acolhimento à mulher em situação de violência, mas vem de grupos reflexivos, rodas de conversa, onde a gente fale sobre essa estrutura patriarcal, onde a gente discuta o machismo, o quanto ele é prejudicial não só para as mulheres, mas também para os homens, né? E entenda melhor o que é o feminismo, porque apesar da gente ser uma igreja até que progressista, a gente ainda tem dentro da comunidade uma dificuldade, eu sinto na frente do projeto isso, uma dificuldade de falar a palavra feminismo ou machismo, porque algumas pessoas se bloqueiam, assim, como se isso fosse uma coisa horrível, né? Então, acho que existe muito desconhecimento, as pessoas desconhecem, né? É isso que é a nossa procura hoje para o grupo, é que a gente consiga ter uma formação melhor de conteúdo, da nossa história mesmo, dessa caminhada que você está trazendo para a gente. Como começou a teologia feminista, isso é muito importante para a gente, é muito importante. Porque acho que não só eu, mas todas as meninas do projeto e os rapazes que estão juntos, a gente também precisa se apropriar mais desses conteúdos para a gente ter mais segurança. E aí a negociação, hoje, por exemplo, que eu percebo que a gente ainda está fazendo, é de usar as palavras, não usar essas palavras necessariamente, mas trazer o conteúdo, trazer a reflexão, trazer a conversa, entendeu? Vamos pensar sobre essa construção social que nos move e que não adianta, está impregnado, né? A questão machista está impregnada. Eu falo que, assim, estamos todos em desconstrução o tempo todo, porque a gente vive nessa sociedade. Então, é difícil você falar assim, não, eu não sou machista. Eu não quero ser machista, mas, às vezes, eu me vejo ainda com pensamentos machistas, porque eu cresci, eu fui educada, eu vivo numa sociedade que é assim, né? Então, acho que é um processo. Então, é isso. A Mônica e a Silvia estão dizendo aqui no chat que na Bethesda a gente não negocia. Que bom que tem gente que tá conseguindo dar esse passo, né? Eu acho que o espaço de vocês é um espaço muito, muito importante, porque ele cria aquilo lá nos anos 80, 90, os nossos coletivos, né? Foi assim que a gente foi fazendo. A gente foi se juntando sem Zoom, e criando esses espaços coletivos que foi fundamental para a gente fazer, para a gente construir uma teologia feminista, né? Eu acho que a questão do nome, Gi,
de dizer, é só nome, né? Mas, assim, a gente precisa, essa ideia básica, o feminismo é a afirmação de que as mulheres somos iguais e temos direitos. É isso. Todo o resto é... as feministas querem acabar com a família. As feministas querem mandar em tudo. Todo o resto é secundário. A ideia principal do feminismo, e é o contrário do machismo, o machismo é a ideia da supremacia que os homens têm na sociedade. O feminismo não é o contrário de machismo, não é a supremacia das mulheres. A ideia do feminismo, a luta do feminismo, é que nós somos iguais, somos diferentes, mas queremos a igualdade dos direitos. Então, um homem pode ser feminista, assim como uma mulher pode ser machista, né? Ela pode defender e sustentar uma supremacia masculina. Mas, para nós que somos do movimento de Jesus, isso que é a questão. Ou a gente encara o evangelho, a boa nova que a gente recebeu, ou não. Ou a gente vai fazer esse debate e se deixar mover pela proposta de Jesus, ou a gente vai ficar deixando o pastor, o padre, bispo, e dizendo para nós o que nós temos que fazer. Pensem comigo, qual é a proposta de família de Jesus? São Jesus amigos. tem proposta Todos. de família que não são as feministas que estão querendo acabar com a família, é Jesus que está querendo acabar com a família. Essa família que está centrada no poder do pai, no tanto do patris familiae romano, como do patriarcado dentro do judaísmo. Aí tem aquela cena, Maria, se fosse eu, mãe de Jesus, e eu chegasse e disse, né? Chega a mãe de Jesus e fala, diz para o meu filho que eu estou querendo falar com ele. E o menino responde o quê? Quem é minha mãe e meus irmãos? São vocês que ouvem e praticam a palavra de Deus. Se fosse meu filho que me respondesse assim, né? Eu ia rodar a baiana em casa depois. Mas foi assim que Jesus respondeu para a mãe dele, publicamente. Então, a proposta de Jesus de criar uma comunidade em que você deixa sua casa, sua propriedade, seus recursos, e tudo vai ser de todo mundo, e nós vamos receber 100 vezes mais, mãe, irmão, irmã, filho, filha, nenhum pai. Nenhum pai. Jesus diz para a gente reinventar a vida familiar sem essa figura do pai que domina de cima para baixo, como era no patris familiae romano e na cultura judaica. Então, hoje, se a gente lê o Evangelho e se a gente pergunta como é que nós vamos ser família, o que o filho de vocês precisa me interessa tanto quanto o do meu filho. Essa ideia de família nuclear e da gente viver a vida cristã, da família cristã, dos interesses nucleados de família e a igreja como uma coleção de famílias, isso é um absurdo. O que Jesus quer, e que depois a igreja primitiva encarou, é ter tudo em comum. E o povo vai dizer, veja como eles se amam. Então, o que as feministas criticam é a família patriarcal. Nós também. Se nós, cristãos e cristãs, não estamos desconstruindo o modelo burguês, patriarcal de família, nós estamos calando o Evangelho de Jesus. Então, vejam, o que está sendo pregado e anunciado não é o Evangelho de Jesus, é o interesse de manutenção do patriarcado, que está muito expresso nas nossas igrejas. Eu acho que nada como estudar o Evangelho, ter uma espiritualidade do Evangelho, ligar Evangelho e vida. Aí a vida da gente se transforma e o Espírito de Deus atualiza a palavra na nossa vida. E a gente não tem medo.
Eu entendo que, às vezes, a palavra feminista é pesada, e eu entendo que a gente vai ter que negociar, faz parte, às vezes sim, às vezes não, mas entre nós, a gente pode ser corajosa, a gente pode se arriscar, e a gente pode ir inventando, né? E abrindo esses espaços. E repito, o Espírito de Deus atualiza a palavra na nossa vida. Se é para repetir, não tem ação do Espírito Santo. Onde o Espírito sopra e atua, tem atualização, tem recriação, tem ressurreição, tem novidade de vida. Glória a Deus por isso. Nossa, maravilhoso, Nancy. Que Jesus destruiu essa família nuclear. Meu, nunca pensei assim. Não tem uma família inteira na Bíblia. Diz para mim, uma família no Novo Testamento que é pai, mãe e filho. Qual? É uma mãe com filho, um pai com filho. Sempre são fragmentos de família. Porque a família patriarcal era um lugar de opressão. E Jesus criou a comunidade dos iguais, a mesa dos iguais. Essa é a família de Jesus. Bacana, né? Eu sou essa família e eu agora sou família com vocês. Muito Que obrigada. delícia. Que lindo. Nancy, muito obrigado pelo privilégio que você dá para a gente poder estar aqui. E o que eu queria saber, como que você pensa, porque você trouxe bastante a palavra conflito, né? Teve conflito até dentro do próprio movimento da teologia da libertação, porque as mulheres invadiram e entraram, né, porque não estavam sendo esperadas. A gente lida na nossa sociedade, e isso é notório, sabemos, com esse conflito, né, com o patriarcado. A minha pergunta é como que você entende essa derrubada de poder, né, dessa hierarquização? Quais os processos, ou qual um caminho, né, da sua experiência que é um caminho que a gente consegue andar mais e conseguir fazer uma desestruturação desse patriarcado, né? Porque a gente tem diversos modelos, né? Tem guerra, tem tomada de poder, tem derrubada de poder, tem vamos ficar dialogando, ad eterno, enfim, né? Na sua experiência, qual o caminho que você acha que é possível avançar mais? Assim, eu acho que a gente pode dar uma contribuição, e o cristianismo de libertação, os cristianismos libertários, tem sido espaço de animação de comunidades e de lutas importantes. Mas a gente não é fundamentalista, certo? E a gente sabe que o cristianismo é uma religião, entre outras, no Brasil e na América Latina. Nós não somos o último biscoito ou bolacha do pacote. Então, assim, essa ideia de o Brasil para Cristo, Deus acima de tudo, essas ideias de supremacia cristã, eu acho que é típica do fundamentalismo e do fundamentalismo cristofascista, né, que se aliou ao poder de direita e violento entre nós. Eu acho que enfrentar o fundamentalismo significa isso: praticar a misericórdia, amar a justiça e andar humildemente com o nosso Deus. Miqueias 6. Humildemente. Então, baixar a bola. Não somos nós, os cristãos e as cristãs, que vamos mostrar o caminho de luz para resolver os grandes problemas da nação. Mesmo que seja da esquerda, mesmo que sejam não somos nós. Nós vamos dar uma contribuição com a nossa espiritualidade amorosa, com a nossa capacidade de entrega e de solidariedade, mas não somos nós que vamos mostrar o caminho, né? Nós vamos caminhar humildemente com o nosso Deus na prática da justiça e no amor da misericórdia. Nesse sentido, é que eu dizia que a gente precisa dessas alianças, por exemplo, eu com a Comissão Pastoral da Terra. A Comissão Pastoral na Terra, para mim, que é uma comissão que lida com o conflito de terra, né?
mudou minha vida, né? Eu já tive tanta conversão na minha vida, graças a Deus. Mas a Comissão Pastoral da Terra, eu entendi o Brasil, propriedade privada, latifúndio, Amazônia, mineração, e isso entrou na minha vida, e 23 anos Deus me deu essa bênção de caminhar com a Comissão Pastoral da Terra. E a Comissão Pastoral da Terra me ensinou isso. A gente lida com os movimentos sociais, o MST, o Movimento de Pequenos Agricultores, o Movimento Quilombola, os povos indígenas, e a gente está presente nos conflitos, a gente enfrenta os problemas juntos, mas não somos os trabalhadores e trabalhadoras é que vão construir as suas ferramentas de luta e de construção da sociedade que a gente quer. Então, isso a gente pode fazer, eu fiz isso com a CPT, mas a gente faz isso com o movimento negro, né? Eu continuo sendo cristã, eu continuo na minha igreja, mas eu me organizo com o movimento antirracista, né? Com o movimento negro. Eu não vou querer evangelizar o movimento negro, eu vou contribuir, eu vou expressar a minha espiritualidade ali e vou aprender, né? Então, eu acho que tem algumas estruturas importantes. A luta anticlassista, que é a questão das classes no Brasil, uma elite perversa, uma elite concentradora de terra, de riqueza, de oportunidade. Nós temos que enfrentar as elites brasileiras e nós vamos ter que conversar sobre luta de classes. Como é que a gente cria os interesses das maiorias, né? E aí, Eliel, é por voto, como é que é o caminho? Eu acho que é um caminho democrático e de radicalização democrática que exige um trabalho de base, de organização de base fundamental, e isso a gente que é de igreja sabe fazer e a gente pode contribuir. Ajudar a nuclear, a criar núcleo, porque a gente é isso, né? Ser igreja é ser comunidade, é ser base. Então, a discussão de classe, a discussão do sexismo, que nós estamos falando aqui, a discussão do racismo e a discussão, no sexismo eu coloco também a heteronormatividade, que é um elogio ao patriarcado, né? E eu tenho uma discussão que é o especismo, né? A minha teologia, eu estou fazendo ecoagroteologia, por causa da Comissão Pastoral da Terra, a terra, a água, o rio, a floresta, os camponeses, as camponesas, os bichos, as abelhas, tudo entraram pela minha espiritualidade, e hoje eu faço ecoagroteologia feminista, vejam só, que o especismo é a supremacia dos seres humanos em relação à natureza. A gente vale mais que as vacas, a gente vale mais que os rios, a gente vale... E essa é uma lógica do extrativismo, né? Que é uma das formas básicas de acumulação de riqueza. Então, Eliel, eu acho que a gente tem que ter noção disso, dessas mudanças que a gente quer fazer, e ver onde que a gente pode contribuir, né? Eu acho que é através da radicalização democrática, de uma sociedade organizada pela base, na base pela esquerda, poder popular. Essa sou eu. Eu construí assim, organizar a base pela esquerda, porque eu sou contra as elites, a acumulação, antirracista, então, com a base, pela esquerda, poder popular. Eu construí assim. Eu não sinto que eu tenho que deixar de ser cristã, deixar de fazer as minhas orações e as minhas leituras. O Espírito de Deus atualiza essas oportunidades na vida. E eu acho assim, eu não sei, Léo, se eu respondi, mas a sua pergunta foi grande demais. Não, respondeu sim, Nassim, muito obrigado. E só mais uma coisinha, você citou algumas vezes CEBI, eu acho que seria interessante você pelo menos esclarecer um pouquinho. Eu acho que a gente não participa tão de perto, então é uma nomenclatura que pode criar alguma dificuldade em saber o que é. Olha, tem material do CEBI muito legal,
é bem baratinho, tem muita coisa online. O CEBI é o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, CEBI. Quando eu comecei a ser pastora, vou dar um testemunho. Quando eu saí da faculdade de teologia, cheia de teologia da libertação, cheguei lá na área rural de Duque de Caxias, Santa Cruz da Serra. Nada da minha teologia funcionava, nada. Minha eclesiologia, minha pneumatologia. A única coisa que funcionava era a Bíblia. A gente se entendia quando a gente trabalhava a Bíblia. E logo eu conheci os franciscanos, em Duque de Caxias, do núcleo do CEBI. E com o CEBI, foi quando eu comecei a entender de teologia popular, de conseguir falar com o povo, de conseguir falar com o povão, com a massa, a partir da Bíblia. Então, o CEBI tem materiais, cartilhas de estudo bíblico, que servem muito legal para a escola dominical, oferece oportunidades de formação, agora com a pandemia a formação está toda assim como o Zoom, e é um lugar em que você caminha com batistas, metodistas, católicos, luteranos, anglicanos. Todo mundo ama a sua igreja, mas também desconfia um pouquinho delas, e a gente se junta para construir esse jeito de caminhar, amando as nossas denominações, mas sabendo que a gente precisa do ecumenismo para ser fiel ao Evangelho. Então, é literatura, é formação, é muita espiritualidade. Eu recomendo. Eliel, você também é CEBI, né? Não tão de perto, né? Eu já vi você em algumas coisas. Por causa da campanha da Fraternidade Ecumênica do ano que vem, eu faço parte da comissão. Isso. Eu te conheço. Gente, mais alguém quer fazer algum comentáriozinho? Para comentar alguma coisa, fazer uma conversa com a Nancy, aproveitar um pouquinho aqui. A gente está chegando no horário que a gente pensou de teto, né, Guilherme? Sim, não? Talvez. Rô, você abriu o microfone umas 3 vezes que eu vi. Fala aí, mulher. Tá bom, já que você insiste, né? Vem, Rô. Na hora que a gente estava falando da pergunta anterior do Eliel, que você falou, né, a Gi comentou algumas coisas de ser radical ou não, da gente pensar o que a gente vai falar, eu tenho uma visão, mas isso assim, é uma coisa particular minha. Eu fiz um curso, inclusive, pela CEBI, conheci um pouquinho, eu fiz com a pastora Odja, não sei se você conhece. Sim, claro. Maravilhosa, né? Opa. E a gente... ela deu um curso sobre a leitura hermenêutica feminista maravilhoso. E, através dela, eu conheci o CEBI. E aí, pelo que eu estudei com ela e por outras coisas que eu tenho lido e assistido, eu vejo assim, que Jesus, ele sempre foi radical. Ele nunca chegou assim, tipo, ele nunca foi meio termo, né? Ele sempre, quando aconteciam as coisas, ele falava, era sim, sim ou não, não, na minha opinião. E aí, eu acho que a gente não pode ser assim, nós aqui no caso, né? A nossa igreja, ela tem uma abertura muito boa, realmente, para a gente poder se expressar e poder atuar até. Mas a grande maioria não tem esse tipo de conhecimento, e eu acho que por isso são tão resistentes. Então, na minha opinião, eu acho que só através do conhecimento que as pessoas conseguiriam realmente atingir o ponto que a gente precisa, no sentido de se conscientizarem e ver que precisa mudar. Porque, assim, essa mudança tem que acontecer. Acho que, assim, em geral, não sei quanto tempo vai levar, mas eu acho que a gente tem que, a partir do projeto Espelho Meu, a gente tem que começar, assim, a oferecer mesmo palestras e passar essas informações. Porque, assim, eu aprendi muita coisa nesse curso que eu nunca imaginava que era assim, porque sempre ensinaram para a gente de uma forma patriarcal. Então, a gente não consegue nem, muitas vezes, enxergar de outra forma. E quando a gente não conhece, a maioria, assim, critica, né? É contra, porque o novo assusta. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser radical mesmo, falando a verdade, sempre, lógico, com muito amor, né? A gente ser radical, assim, mas nesse sentido, com amor, com carinho,
né? Que eu acho que era dessa forma, inclusive, que Jesus fazia as coisas, né? E o que eu achei também o máximo, eu acho que Jesus era totalmente feminista. Porque ele estava sempre rodeado assim, com mulheres, né? E aí a gente vê a própria situação da Maria Madalena, a história que passam para a gente, eu não acho que é a verdadeira que passaram, porque ela teve uma importância muito grande no ministério, ela era como uma apóstola, e não deram esse título para ela, né? Então, assim, eu acho que tem que esclarecer, sabe? Tem que falar para todo mundo como realmente é, como deixa de ser, para a gente poder realmente ver as mudanças. Era isso que eu ia comentar antes. Oh, bem legal que você teve essa oportunidade com a Odja, super mulher. Ela acabou de lançar o livro dela sobre o Grupo Flor de Manacá, bem legal, quem quiser conhecer. É uma experiência de organização de base de mulheres, muito Isso, bacana. eu já estou com o livro aqui em casa, preciso só então, começar a ler. É bem legal. Eu acho, Rô, isso que você falou de Jesus, Jesus tinha umas coisas assim, perdoa o seu inimigo, 70 vezes 7. Jesus é não convencional. Quando a gente acha que a gente entendeu, né, tem essa grande liberdade de Jesus e esse amor profundo, né? Sim. Que eu acho que o nosso caminho é não deixar lerem a Bíblia para nós. E de verdade, se vocês pensarem bem, o que a gente sabe de Bíblia foi o que contaram para nós. Mas a gente mesmo fazer a leitura coletivamente, né? E pela ação do Espírito, atualizando a leitura na realidade da nossa vida, isso a gente não faz de verdade, né? Acho que é isso que o CEBI oferece. Então, assim, teologia de segunda mão, leitura bíblica de terceira mão, que o pastor falou, que o grupo de louvor cantou um versículo bíblico, é isso que vai ficando. Mas a coisa legal da Bíblia é isso, cada geração precisa se colocar de novo diante dos textos, né? Sobre a ação atualizadora do Espírito, e aí a palavra de Deus cria sentido para o nosso tempo. Eu acho que a gente pode começar, e é legal que vocês já estão fazendo essas conversas, de fazer o texto bíblico, você ter mais autonomia na leitura do texto, e não o que os outros disseram para você. Se você quer caminhar nesse caminho, eu não acho que todo mundo tem que estudar a Bíblia, mas a gente que quer caminhar com Jesus, e nessa trajetória do povo de Deus, então, não deixe os outros criar. O que você acha? O que você acha das mulheres de primeira... Põe ou não põe o véu na cabeça para falar? Negocia ou não negocia? O que você acha, Vivi, Castro, Kevin, Mi Ribeiro, Michele, Silvia, Dalileia, Cristina, Sérgio, Fátima, Miriam? O que vocês acham, né? E vocês têm um espaço super legal, gente com vontade de fazer isso. Eu acho que esse é o primeiro passo de se organizar a partir da base. E radical, como você disse, é o amor, né? Radical é o amor. Ama e faz o que você quiser. Se você amar, faz o que você quiser. Se tiver amor, vai dar certo. Rô, eu queria... Desculpa, não sei. Queria tirar uma dúvida sobre evangelizar nos coletivos pró-minorias, né? E também de falar sobre o feminismo dentro da igreja, porque eu acho que esses dois pontos são pontos bem delicados, né? A partir do pressuposto que, se você falar, gente, feminismo dentro da igreja já choca, e se você falar assim, sou crente dentro de um coletivo feminista ou algo assim, também choca. Qual que é o caminho, sei lá, mais... o caminho que a gente tem que pisar, assim, que você acredita que seja bacana para a gente conseguir fazer essa junção que é bem necessária, né? Mas que é delicada. Aí eu sei do que você está falando, a gente sente mesmo isso. E eu acho que as feministas estão certas de desconfiar dos crentes, porque os crentes estão dando uma demonstração
de conservadorismo, de exclusão, de falta de amor, né? Então, assim, o discurso principal que chega é o discurso do cristianismo conservador, fundamentalista, que está cortando políticas públicas, que está dificultando o acesso a direitos. Então, quando as feministas e o pessoal dos movimentos eles têm, assim, não gostam muito de crente, nem eu, né? Eu entendo, porque não sabem que tem Bethesda, não sabem que tem vocês. Porque quem fala... Posso falar o nome dos caras, não? Quem fala alto é Malafaia. Fique à vontade. Quem fala alto é Malafaia. Quem fala alto são setores reformados que estão no governo. E esse é o pessoal que está cortando direito. Então, nós que somos... Eu que sou CEBI, CPT, Bethesda... O pessoal não conhece a nossa caminhada e a nossa... Então, eu acho que dá para a gente entender e dá para a gente ter paciência, né? E fazer o enfrentamento do nosso lado. Esses homens não podem falar no nosso nome. Eles falam no seu nome? Não, vai. Malafaia fala no seu nome. Quando ele vai no palanque ou na Marcha para Jesus no Céu, ele fala em nome dos evangélicos. E aí vamos todo mundo nós, no rodo, né? Então, nós temos que começar alto lá. No meu nome, não, né? O bacana é que já tem bastante coletivos evangélicas pela igualdade de gênero, mulheres evangélicas contra o racismo. A gente já está criando diversos espaços que está fazendo essa conversa, Alessandra. Eu acho que isso vai ficando mais fácil, né? Por outro lado, também, certos setores políticos não entendem nada de religião. Eles acham que religião é bobagem, né? E que religião vai acabar. Eles não entendem que, nas sociedades desiguais e nas sociedades em que a modernidade não cumpre suas promessas, né? A linguagem religiosa é fundamental para expressar o desejo, o que ainda não é, o que ainda vai ser. Uhum. Então, esse setor não entende de religião, e nós precisamos fazer esse serviço, né? O Bruno faz muito isso, que eu sei, Eliel, a Ódia também, que é de explicar o que é esse lugar da religião, por que a religião é importante nas comunidades, por que os pobres estão nas religiões, né? E entender isso a partir do lugar antropológico, do lugar dos imaginários sociais, é importante. Enquanto a gente vai fazendo isso, Alessandra, ajudando as esquerdas e o espaço político a entender a religião, enquanto a gente vai calando a boca do Malafaia e esses outros senhores que querem falar no nosso nome, Alessandra, nós vamos ter que aguentar. Nós vamos ter que ficar... Mas sabe que vai ser bom, a gente vai dar um jeito, a gente vai... Eu tenho conseguido, né? Eu não exijo de mim escolher entre uma coisa e outra. Estou vivendo o limbo, estou vivendo esse lugar de não lugar, né? Acreditando que com o tempo e com o trabalho de base e com uma espiritualidade libertadora, a gente vai construir um lugar de entendimento, de se entender, não de se convencer. Eu não quero convencer ninguém no movimento feminista. De se respeitar, inclusive, principalmente, né? Agora, o bacana da evangelização é, olha como eles se amam, tinham tudo em comum. É isso aí. Sabe como é que a gente evangeliza? Quando a gente se faz comunidades amorosas, inclusivas, em que a gente reparte, compartilha, em que a gente inclui, e aí vão dizer de nós, olha como elas se amam, elas têm tudo em comum. Esse é o caminho que o Evangelho apresenta para nós. Eu acredito nisso. A gente tem tido algumas experiências de estar em contato com outros, né, diferentes, de outra fé também, através do projeto, e a gente vai ganhando o espaço pela convivência, pela confiança, pela troca, pelo respeito. Então,
não vão ser os nossos discursos, com certeza, vai ser realmente a nossa prática. Que é o que Quem que está perguntando? A Cristina está perguntando, e a Thelma também. Como é que faz? Como é que põe em prática? Meu caminho, eu disse para vocês, eu me juntei além da minha vida de pastora na igreja e tal, eu me juntei a um movimento social. Eu fui trabalhar a questão de terra. Eu acho que é bem bacana onde você está, ou, sei lá, o sindicato, ou o grupo de bairro, ou a questão racista, a questão ecológica. Eu acho que isso dá para a gente sem a gente precisar escolher, viu, Cristina? Cristina e a Silvia falou, serviço de formiguinha. Pois é, meu caminho foi esse, eu não sei se dá certo para todo mundo. Mas ficar só com a igreja... A gente tem que fazer igreja e fazer... Vocês já estão fazendo pastoral popular, né, com o Espelho Meu. Vocês já estão fazendo isso. E aí, ir alargando para participar de algum coletivo de mulheres. E cada um vai encontrando o seu... O Eliel trabalha com a campanha da fraternidade. A gente vai ampliando assim, os nossos passos, né, alargando a nossa tenda. E aí eu acho que as coisas vão acontecendo. Eu acho... mas é meu caminho. Eu acho que a gente tem que acreditar mesmo no processo, porque acho que é o único jeito de a gente não desanimar também, porque às vezes dá um desânimo, mas eu tento focar no processo. Não, isso é um processo, a gente está nesse caminho, então acho que tem que acreditar no processo. A Mônica também, Mônica está dizendo aqui que participa de coletivos sociais. Legal. A Mônica é uma contadora de história maravilhosa, Nancy. Eu estou lendo aqui do lado. Bem legal. Quem sabe um dia a gente se conhece, não é? De verdade. E a cores. Amém. Né? O dia que isso tudo... Bom, se bem que a crise sanitária, climática, econômica, alimentar, ambiental veio para ficar, senhoras e senhores. Apertem os cintos, porque nós vamos ter que enfrentar a crise daqui para frente. Mas nós vamos estar juntos, nós não vamos ficar sozinhos. Nancy, muito obrigada por seu apoio. Um beijo, Nancy. Deus abençoe muito você. Nancy. Obrigado de coração, muito mesmo. Obrigada. Fica bem. Obrigada, menina. Obrigado pelo carinho.